Voltei aqui na segunda parte do vídeo sobre o padrão do reino de Deus. Nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, muito calor aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Mas, segunda parte, pastor André Luiz, ministério Palavra que Edifica. Eu terminei falando no outro vídeo o que significa mansidão. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, a palavra manso, que o Senhor Jesus Cristo, ele usou, aquela palavra, manso, o Senhor Jesus, ele sempre, ele usava, ele usou aqui, deixa eu deixar aqui. Isso. A palavra manso que Jesus usou é uma palavra praus, que era muito usada na época para se referir a um cavalo selvagem depois de ser treinado. Ou então, essa é a palavra praus, é um guerreiro que se tornou disciplinado. Ou seja, o guerreiro não perdeu a sua força, a sua capacidade, porque se tornou manso e disciplinado. Ou seja, o guerreiro ele aprendeu a usar a sua força e a sua capacidade do jeito certo e na hora certa. É isso que você tem que aprender, sabe? Então, uma pessoa mansa na Bíblia é aquela que consegue se controlar a sua vida, as suas atitudes, as suas emoções, que não sai por aí fazendo e falando qualquer coisa sem pensar nas consequências. Tem pessoa que fala um montão de coisa, fala, não, eu sou verdadeira, eu falo mesmo, mas isso você não, me perdoe, isso é uma falta de educação, você é uma pessoa grossa. Você não pode sair falando o que você pensa, o que você acha, se é certo ou errado. Não. Você tem que entender ou saber usar a mansidão na colocação das suas palavras. Às vezes, se calar, ficar quieto, você ganha muito mais, porque é melhor estar em paz do que estar certo, tá bom? Então, o Senhor Jesus foi um exemplo disso. Quantas vezes ele foi colocado diante de situações difíceis? Quantas vezes o Senhor Jesus ele foi caluniado, acusado injustamente diante de Herodes, de Pilatos? Sabe que a Bíblia fala sobre ele? Que ele foi para a cruz como ovelha muda que vai ao matadouro. E tem muita gente que chama isso de ser besta, ser otário. Mas a Bíblia chama de quê, pastor André? Mansidão. Sabe por que o Senhor Jesus fez isso? Porque ele sabia muito quem ele era. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não precisava provar nada para ninguém. Sabe, querida? A mansidão é importante. Por quê, pastor André? Porque a falta de mansidão nos impede, sabe, de muitas das vezes de desfrutar do melhor de Deus. A falta de mansidão, muitas das vezes, nos leva a perder aquilo que a humildade conquistou. Sabe, alguns anos atrás, eu perdi uma grande oportunidade, e era uma oportunidade maravilhosa na minha vida, de emprego. Por quê? Infelizmente, eu não tive mansidão. Eu estava certo, mas acabei perdendo a razão. Esse é o teu problema, que você está certo, aí você acaba perdendo a razão e fala coisa que não deve e acaba perdendo a tua mansidão e vai dar ruim, como deu ruim para mim, sabe? É quando eu falei as coisas de um jeito que não deveria ter falado para a pessoa. E esse era o meu chefe. E o resultado, o que aconteceu? Eu acabei perdendo aquela porta de emprego, acabei perdendo aquela oportunidade. Pessoas matam. Sabe por que pessoas matam? Porque não tem mansidão. Pessoas morrem porque não tem mansidão. Casamentos, noivado, namoro, amizade são destruídos. Por quê? Por falta de mansidão, ou do marido, da esposa, ou do filho, do genro, do neto, ou do colega. Então é destruído, sabe? Você tem que lembrar que Moisés, quando ele tinha 40 anos de idade, você lembra quando Moisés tinha 40 anos de idade? O que ele fez? Ele não teve mansidão. Ele matou um soldado egípcio e teve que fugir, sair fugido para o deserto. Olha só o que aconteceu com Moisés. A humildade, eu quero que você grava isso, a humildade abre portas.
A mansidão mantém as portas abertas. A humildade, ela abre portas e a mansidão mantém essas portas abertas. Salmo capítulo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Efésios capítulo 4, versos 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E para encerrar ali, Mateus capítulo 5, versos 6, diz assim, ó: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Quando a gente ligamos a televisão, eu estava assistindo, claro, né, o meu Mengão ali arrebentando na primeira partida ali do Intermundial, ganhando ali de um time ali, né, e logo depois fui passar para ver algumas coisas na internet, também na televisão, canal aberto, só aparece notícia ruim. Na internet, nos canais abertos, só aparece notícia ruim. Ou seja, é assalto para todo lado, é marido matando as esposas, é o feminicídio, é assalto, é corrupção, é os políticos cada vez mais roubando. E quando você vê uma coisa dessa qual o sentimento que você tem dentro de você? Pô, vou me vingar. Pô, o marido matou a mulher. O Brasil só tem corrupto, só tem ladrão. Você acabou de sofrer uma injustiça, né? Aí dentro de você vem aquela raiva, vem aquela ira, vem aquele ódio. Mas o Senhor Jesus, ele disse que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Só que não é esse tipo de justiça própria humana que o Senhor Jesus está falando aqui nesse versículo. Olha que está escrito ali em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E de acordo com essa passagem, quem é a justiça de Deus? É fácil. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Jesus veio para manifestar, o Senhor Jesus, ele veio para manifestar a justiça de Deus. Ou seja, a justiça na Bíblia não é um conceito moral. A justiça na Bíblia é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede do Senhor Jesus. Felizes são aqueles que desejam a presença do Senhor Jesus mais do que qualquer outra coisa, porque esses sim vão ser fartos. O Senhor Jesus está disponível para todos nós. Só que tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe, pastor André? O tamanho da nossa fome e da nossa sede vai determinar quanto nós vamos desfrutar dele. O Senhor Jesus, ele é o rio de vida, como água que não se acaba. Esse rio está disponível para você hoje, só que você decide se vai querer beber apenas um copo ou se você vai querer mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse rio, amado. Apocalipse capítulo 22, verso 17. O Espírito da noiva diz: vem. Aquele que ouça, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida. João 7,37. O último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vamos fazer outro vídeo. Vem comigo e chame mais 10 para assistir esse vídeo em nome de Jesus.